Tá ao vivo. Venha. Fala oi, bebê. Fala olá. Boa noite a todos. Saudações a todos. Eu sou a Amy, começando mais uma aula ao vivo, aqui do Vai na Bíblia. Nossa última aula. Depois eu comento sobre isso. Enquanto vocês vão entrando, vocês vão falando oi pra Amy. A Amy conversa com o pessoal, pergunta de onde eles são, fala pra falar da cidade que eles são. Peraí que eu mexi aqui. Se é a primeira vez. Olha ali, ó. Aqui, ó. Aqui. Conversa. Fala com eles. Fala que você vai mamar daqui a pouco. Olha lá. A Tainá de Maceió. Quem mais? Esperar o pessoal colocar no comentário. Ana Paula Curitiba. O Júnior de Fortaleza. Jaqueline de Contagem. Isso aí, vai lendo. Fala oi lá. Fala oi pro Isaías de Tapiruçu. A Denise também tá aí. Quem mais? Jussi de Iraceminha, Santa Catarina. Jacó do Rio. Jonas de Goiânia. Escócia. Val da Escócia. Olha lá. Adriele de São Paulo. João Vitor de Pernambuco, Lagedo. Olha lá, bebê. Sejam bem-vindos. Se é a primeira vez que você está acessando, a última aula que nós iremos postar aqui. Depois eu vou falar para você do projetinho que a gente das nossos novos planos e projetos para o ano que vem, 2021. Olha lá, já viu? Tem mais gente entrando. Ei, bebê! Muito bem, vai lá mamar agora. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Pronto, amor. Muito bem. Deixa eu encostar a porta aqui certinho. Serginho de Londrina. Bom, como eu estava comentando com vocês, hoje é a nossa última aula ao vivo, não só do ano, né? E encaixou como cera do ano também, mas é a última aula que nós teremos aqui de quarta-feira, as nossas quartas-feiras, nossas aulas semanais. E a razão da gente não ter mais as aulas de quarta-feira é que nós estamos renovando os projetos aqui do canal. Estamos em oração para definir nossa agenda de 2021. O que eu posso adiantar para vocês é que nós vamos voltar com os vídeos gravados na natureza. Esse ano foi um ano voltado de maneira bem forte para o ensino, para aulas. Foi o ano em que nós montamos o treinamento Vai na Bíblia. E o treinamento Vai na Bíblia está quase completo, são 20 módulos. Os principais temas que nós entendemos que um cristão precisa conhecer, bem completo o conteúdo do treinamento, muito semelhante ao que vocês veem nas aulas de quarta-feira. E o propósito era realmente montar esse treinamento para que nós tivéssemos um curso disponível para você que quer se aprofundar mais. É um curso de teologia, com um aspecto de uma escola dominical. Então você tem a profundidade de um curso teológico com a simplicidade de uma escola dominical. Então esse vai ser o nosso curso oficial, é o nosso curso oficial, foi o que nós nos dedicamos esse ano, intercalando nas aulas de quarta-feira e as gravações do treinamento. Foi um ano bem puxado na parte de ensino mais denso, né, para a gente trazer esse conteúdo e preparar esse conteúdo com PDFs, uma série de coisas. Então esse foi um ano que nós separamos para isso, para ensino e para produzir esse material. O próximo ano nós vamos nos voltar um pouco mais para o evangelismo, então nós iremos retomar aqueles vídeos que nós gravamos na natureza. A ideia é produzir temas novos, regravar alguns antigos e também fazer com que vocês possam participar dos bastidores, tanto das gravações do local como até na produção dos roteiros, né, de conteúdo. Vai ser um conteúdo bem legal que nós vamos preparar para esse ano. E com o propósito, objetivo final de produzirmos um livro do ministério, né, com os principais temas que nós estamos trabalhando. Já estou trabalhando nesse livro há um bom tempo. Então esse vai ser o propósito do ano de 2021. Então, nós temos algumas aulas disponíveis no canal, né? Toda aula que nós gravamos na quarta-feira, ela fica disponível por uma semana.
quem é membro do canal lá no YouTube, e nós colocamos as menores opções lá de valores, tá? Para quem quiser ser membro, você tem acesso às últimas 5 aulas, as últimas 10 aulas, as últimas 20 aulas. É R$ 1,99, o mais barato que tem lá no YouTube é R$ 1,99. A assinatura é feita de membros direto pelo YouTube. Aí, né? Até você consegue se tornar membro aí mesmo assistindo a aula. Se tornando membro de R$ 1,99, você tem acesso às últimas 5 aulas. R$ 2,99 por mês. Você tem acesso às últimas 10 aulas. R$ 7,99 as últimas 20 aulas, se não me engano. R$ 14,99 as últimas 30 aulas. Mas, como nós não vamos estar produzindo aulas semanais, nós vamos fazer um remanejamento nessa liberação das aulas. Mas depois eu dou mais informações para vocês. E o canal pelo qual eu vou dar essas informações vai ser o nosso Telegram. Esdras, não vai ter mais nenhuma aula no canal? Sim, não vai ter mais nenhuma live. Vai ter live também. Só não vamos ter toda quarta-feira, né? Nós vamos programar eventualmente aulas completas de temas novos, rever algumas aulas também, refazer algumas aulas. Mas serão esporádicas, a gente ainda não sabe exatamente como vai ser. Se vai ser uma por mês, se vai ser uma a cada 15 dias, se vai ter uma data estabelecida, se nós vamos preparar eventos como nós preparamos a jornada de Gênesis Apocalipse, Imersão Vai na Bíblia. Enfim, vamos continuar em oração nesse começo de ano. O que é certeza é que nós vamos focar agora no mês de janeiro, finalizar o treinamento. Para o treinamento, eu estou para gravar aula sobre amor, sobre inferno, seitas, heresias e eternidade. Aí a gente finaliza o treinamento, todo o conteúdo do treinamento, os PDFs e tudo certinho. A última turma do treinamento foi agora em dezembro. Nós não temos previsão para uma turma nova ainda. A gente vai finalizar o treinamento. No dia 10 agora, nós vamos liberar algumas vagas para quem está na lista de espera. Tá? Se você quiser entrar na lista de espera, é só... A Júlia pode colocar o endereço aí para vocês, é treinamento.vainabiblia.com. Então, mês de janeiro, finalizar o treinamento e já produzir um dos vídeos que nós temos 3 roteiros prontos. Vamos produzir um vídeo, vamos escolher uma locação para a gente gravar. Vamos gravar na natureza, voltar com esses vídeos, tá? Isso já é certeza, o resto a gente vai apresentando para vocês. Se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, entra lá, telegram.vainabiblia.com, já cai direto no grupo, é lá que nós vamos manter vocês informados. Ok? A Júlia está ajudando aí no chat. E o pessoal está em clima de final de ano. Pouca gente na live hoje. Estamos online, 193 pessoas. Acho que o menor público de live até hoje. Creio que é por conta da data também, né, pessoal? Mas vamos lá. Cadê o slide? Nós vamos falar sobre 3 temas hoje. Benignidade, bondade e alegria, nessa ordem. Foram os temas que ficaram faltando das virtudes do fruto do Espírito. Tá? Então nós vamos fazer esses 3 temas hoje e assim a gente completa o conteúdo e finaliza as aulas entregando todo o conteúdo para vocês. Tá? Foi um tempo muito bom, para mim é um prazer dar essas aulas. Eu só não vou continuar com as aulas dessa forma porque Deus deu outras prioridades para que a gente mude um pouco o foco, saia um pouco do ensino, já que a gente preparou o treinamento é para isso, para quem quer se aprofundar. O treinamento ele tem um custo, né? Inclusive, se prepare para as novas turmas. A gente não sabe quando será a nova turma, mas vai ter uma turma esse ano em 2021. A gente não sabe se no meio do ano ou antes. Então se prepare, se programe para se aprofundar no conhecimento. Então a gente trabalhou esse ano com o ensino, agora esse ano de 2021 a gente quer focar no evangelismo. Então por isso que a gente está mudando o foco, tá? E o formato também dos conteúdos. Benignidade. O que é benignidade? Muita gente tem curiosidade, né? Qual que é a diferença entre bondade e benignidade? Hoje você vai saber. Benignidade é ter compaixão, misericórdia e ser generoso com o próximo. Então, benignidade, ele tem um aspecto de sentimento, tá? Diferente da bondade que a gente vai ver. Tem muito de se compadecer do outro. Algo que é difícil muitas vezes acontecer conosco por causa do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, a inveja, enfim. Benignidade é você se
chorar com... Quando a gente fala de misericórdia, quando a gente fala de compaixão, é você sentir a dor da pessoa, é você chorar quando ela chora, você se alegrar quando ela se alegra. Benignidade é ter esse sentimento, querer o sucesso, desejar o sucesso de uma pessoa. Ó. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. Então essa disposição, essa compaixão de Jesus mostra a benignidade dele. E um exemplo para a gente seguir. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4:32. Então temos que ser benignos uns com os outros. E a benignidade, ela envolve renúncia própria. Esse é um aspecto muito forte da benignidade. Ó. Benignidade envolve uma renúncia própria para suprir a necessidade do outro. Ou seja, você renunciar a algo que seria bom para você para privilegiar o outro, é colocar o outro no seu lugar, é fazer ao outro o que você gostaria que ele fizesse para você. Tudo bem que isso também envolve o amor, porque o amor é muito de fazer, mas é a compaixão chegar a um ponto de você renunciar a algo para que o outro se beneficie. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Tá? Então Romanos 12:10. Então esse é o cerne da benignidade. Benignidade não é só desejar o sucesso de uma pessoa, mas também contribuir para que isso aconteça. Então esse é o ponto. É você contribuir para que uma pessoa tenha sucesso. E vai combater direto com a inveja, tá? Até a gente fala aqui, ó, quer ver? Vou ler na sequência, no próximo slide. Ó. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Considera os outros superiores a nós mesmos. Né? Não ter orgulho de achar que os outros são inferiores. E aqui a gente faz a comparação da inveja, porque não é só desejar o sucesso do próximo, mas contribuir para que o próximo tenha sucesso. E esse é um remédio excelente contra a inveja. Por essa razão, para agir com benignidade é preciso vencer a luta contra o egoísmo e contra a inveja. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano e hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Então é assim, a inveja é algo que vai sondar os nossos corações quando muitas vezes vemos alguém fazendo algo que nós gostaríamos de fazer ou tendo algo que nós gostaríamos de ter. E assim, como a benignidade atua diretamente contra a inveja, no sentido de que quando você começar a perceber que alguém está fazendo algo melhor do que você, esse é o segredo, hein? Não é fácil, mas esse é o segredo. É você orar para que ela faça ainda melhor. Se é para glorificar a Deus, que ela faça ainda melhor. É lógico, eu entendo que você invejar uma pessoa de algo que não glorifica a Deus, não faz sentido essa inveja, né? Não faz sentido nosso coração ser tentado a fazer algo ou a almejar algo que não glorifica a Deus. Agora, se é no sentido de algo que glorifica a Deus, né? Orar para que essa pessoa glorifique cada vez mais a Deus e procurar contribuir. De que forma você pode auxiliar para que Deus seja glorificado através da vida dessa pessoa? Então, contribuir e buscar ter esse tipo de sentimento. Isso você vai lutar diretamente contra a carne, né? Você tendo esse tipo de atitude. Como eu falei, não é fácil, mas a ideia é essa. Ou, né, se você percebeu que algum tipo de inveja de algo que não glorifica a Deus, aí o problema é um pouco diferente, na verdade. Temos que orar para que Deus tire todo o apego àquilo que não glorifica Ele do nosso coração. E sim, orar pela pessoa para que ela conheça a Deus, para que ela tenha um encontro com Deus, né? Um relacionamento com Deus. Vou ligar o ar. Tá ficando claro o que é benignidade? Envolve sentimento. É um dos aspectos, né, do fruto do Espírito que envolve sentimento. E a questão é que quando nós somos benignos, a Bíblia promete que Deus suprirá as nossas necessidades. Esse é um ponto importante. Ó. Como recompensa, a promessa de Deus para aquele que é benigno é de guiar os seus passos e suprir todas as suas necessidades. Isso está lá em Isaías 58, do 10 ao 11. Ó. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Isaías 58,
o 10 e 11. Olha que interessante, se nós nos propusermos a ter uma renúncia própria em benefício ao próximo, quem nos recompensa é Deus. E esse é um ponto que envolve muito a fé, né? O fato de você se desprender do seu eu, né, do nosso eu, de querer as coisas só para nós e de procurar tudo para nós e agir com benignidade, nós deixamos aquilo que nós entendemos que era bom para nós para o próximo, para receber aquilo que Deus tem para nós. Mas se eu ajudar o próximo só com a intenção de ser ajudado por Deus, eu não estou fazendo as coisas por interesse? Ao meu ver, não. Ao meu ver, você está fazendo por fé. Porque se você crê que você abençoar o próximo, você vai estar sendo abençoado por Deus, você tem fé. Você crê em Deus. Agora, se você faz o bem pro próximo e fica esperando acontecer algo e se revolta de não receber nada em troca, aí a motivação está errada. Aí a motivação, na verdade, a motivação principal tem que ser o seguinte: é fazer o bem ao próximo independente do que você vai receber de Deus. A Bíblia garante que você vai ser beneficiado, que Deus vai guiar seus passos, é uma promessa. Mas independente de como ela vir, nós temos que nos alegrar por isso. Porque muitas vezes, quando fica uma expectativa de receber algo de Deus em troca, nós não conseguimos perceber que Deus age em outras áreas. E aí você fica esperando Deus atuar numa área específica, não acontece nada, você acha que Deus não está agindo, mas Deus está agindo em várias outras áreas, preparando algo no futuro, né? Lembre-se que o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Deus está fora do tempo, o Kairos de Deus é diferente do nosso Cronos, então a promessa vai se cumprir quando nós estivermos prontos para recebê-la. Então o importante é nós termos esse pensamento também, não fazer as coisas para receber algo em troca, mas saber, né? Saber que nós receberemos algo, Deus guiará os nossos passos quando nós somos benignos. E aí a gente entra na bondade. Então, benignidade é essa disposição, essa compaixão de contribuir para o sucesso do próximo, agir na necessidade dele. Não só desejar, mas contribuir para que isso aconteça. E bondade, a gente consegue, a palavra bondade, a gente encontra ela em praticamente todas as versões bíblicas, né? E bondade é a prática do bem. Então, uma vez que benignidade envolve mais um sentimento, a bondade já é a prática direta, né? Já é a ação, muito mais do que sentimento. Não com a intenção de agradar as pessoas, mas para fazer o que é correto e justo. E aí é a questão, né? Ser bom não é ser bonzinho, ser bom é ser justo. Esse é um ponto-chave para a gente entender bondade. E esse é um atributo de Deus, né? Deus é bom. Quando a gente fala em Deus ser bom, Deus não é muito bom, Deus é perfeitamente bom. E a bondade é algo que Ele, de certa forma, compartilha conosco, para que a gente possa agir com bondade estando em Deus. Essa bondade só é possível de ser praticada pelo fruto do Espírito. Se você não tem o fruto do Espírito, não tem como você praticar a bondade. Por mais que você faça obras boas, se essas obras não glorificam a Deus, não são obras boas. Então, não são boas. Então, não tem como fazer obras boas sem Deus. É um assunto que às vezes fica difícil de a gente entender. A gente trabalha bastante isso no treinamento, né? E às vezes as pessoas ainda perguntam, né? Mas peraí, uma pessoa sem Deus pode ser boa? Depende do que nós consideramos ser o que é ser bom, né? Se aquilo que conhecendo o que é Deus, a bondade de Deus, nós entendemos que sem Deus não é possível fazer o bem. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque aquilo que não glorifica a Deus não tem como ser bom. Basicamente a resposta é essa. Mas no treinamento a gente explica de uma maneira mais profunda. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Perceba como está tudo linkado, tudo ligado. Bondade com justiça e com verdade. Não tem como ser bom e ser mentiroso. Não tem como ser bom e ser injusto. Tá tudo, não tem como uma coisa separar da outra. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Efésios 5, do 9 ao 10. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e que pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e que não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz a seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo. Esse é um ponto da bondade, rejeitar quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, honrar aqueles que temem a Deus, outro ponto importante. E mantém, aqui é outro fundamental, mantenha a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta seu dinheiro visando lucro, né? Se
aproveitar das pessoas que estão em condições difíceis, basicamente seria isso. E não aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Então quem age com bondade jamais será abalado. Salmo 15, é o salmo completo aqui. A bondade é demonstrada quando nós repudiamos a mentira e dizemos a verdade ao próximo, mesmo que isso gere um desconforto. Grava essa frase aí. Essa é uma frase boa para você postar nas redes sociais. Coloca o crédito lá do Vai na Bíblia. A bondade é demonstrada quando nós repudiamos a mentira e dizemos a verdade ao próximo, mesmo que isso gere um desconforto. Porque nem sempre é fácil você falar algo que é uma verdade, mas que isso de certa forma vai soar como uma crítica para a pessoa, né? Alguma coisa que ela está fazendo errado, um comportamento. Só que é nesse aspecto que a bondade entra naquilo que a gente tinha falado, de fazer ao próximo o que nós gostaríamos que ele fizesse por nós. Você gostaria de estar errando e alguém chegasse para você e não falasse nada? Ou falasse que está tudo ok? Não, está certinho o que você está fazendo. Ou você ia preferir que essa pessoa chegasse para você e falasse, não, você faz isso bem, isso tal, mas isso aqui você precisa fazer diferente. Eu creio que são essas críticas pontuais que transformam as nossas vidas, né? Que fazem realmente a diferença. É interessante que alguns 2 meses, né, antes da minha mãe falecer, eu dei um presente para ela, eu dei um tablet para ela, e ela gostava bastante de mexer com o celular, com o tablet, e aí ela não conseguia mexer no WhatsApp com o tablet, e que o tablet não aceitava o WhatsApp, e também o tablet já estava meio velhinho, e então ela ficava usando os dois. Aí eu comprei um para ela que dava para usar o WhatsApp, tablet, tudo. Aí no dia que eu dei o presente para ela, ela falou assim, isso é muito legal, mas por que você entra no carro antes da Flávia? Esses dias você saiu, ela tava na calçada ainda, você entrou no carro. Aí, falei a verdade. Então assim, quer dizer, mãe tem essa liberdade total, né? Pra falar o que pensa. Minha mãe era bem autêntica nesse sentido, bem espontânea. Minha mãe, o que ela pensava ali, via, ela falava. Ela não ficava muito preocupada, né? Mas isso, o que é isso? É um traço da bondade. É de você falar aquilo que você enxerga, que você entende que não é legal. Né? E isso é um traço da bondade, tá? E nós temos que buscar ter essa liberdade com o próximo. Só que assim, para você agir com bondade, você falar a verdade, existe uma forma de você falar a verdade, sem contar que isso envolve um pouco de relacionamento. A pessoa com que você vai falar de algo que de repente ela está fazendo que não é tão legal, se você chegar, a pessoa nunca ouviu falar de você, e você chegar direto naquele ponto que ela está errando, dificilmente ela vai te ouvir, porque a gente tem dificuldade de ouvir crítica, e principalmente se a pessoa a gente nunca ouviu nada da boca da pessoa, a primeira coisa que a gente ouve é uma crítica. Claro, quem recebe a crítica tem que até, nesse sentido, tem que receber a crítica, mas é importante quando nós vamos apontar algo que nós entendemos que a pessoa não está fazendo de maneira correta, a gente observar aquilo que ela faz de maneira correta e aquilo que ela faz bem, porque todo mundo faz alguma coisa bem, né? Esse é o ponto. Então, quando você sabe do que ela faz bem e você elogia aquilo primeiro, e não é um elogio falso, você não vai falar assim, você faz isso muito bem, mas de repente você vai elogiar algo dela, sei lá, você vai elogiar a comida dela e a comida dela é horrível e enfim, ela percebe que é um elogio falso. Então você está elogiando algo falso e depois você critica, quer dizer, você só piora as coisas. Agora, se você reconhece alguma coisa que ela faz bem mesmo, e sim, para você criticar alguém, você tem que perceber que alguma coisa ela faz bem, né? Você fala daquilo que ela faz bem, ela vai perceber que é um elogio sincero e depois você aponta onde você entende que ela deveria mudar. Tá? Isso é o ideal, né? Aí cada caso vai ser um caso para orar e Deus dá direcionamento de como que nós temos que falar para as pessoas da verdade, não importa. A verdade reina, pessoal. Não adianta a gente achar que é uma mentirinha para tentar resolver um probleminha, vou até voltar aqui, vai ser melhor. Porque tem um ditado que a mentira tem perna curta? Tem, uma hora a mentira é revelada. E Deus faz questão de revelar a verdade para aqueles que o temem. Isso é fato. Se você teme a Deus, não precisa se preocupar se os outros vão enganar você, porque você vai ficar sabendo. Mais cedo ou mais tarde você vai ficar sabendo. Então assim, quando nós expomos a verdade, o inimigo perde o poder de acusação, né? Quando você fala só a verdade, você não tem que ficar lembrando do que você disse, porque
porque você falou a verdade. Agora, quando você inventa uma mentirinha, você vai ter que sustentar essa mentira e aí vira uma bola de neve. O grande problema, né, do mentiroso, até uma das frases que a gente colocou no vídeo nosso lá, Descobrindo a Verdade, é que o maior castigo do mentiroso não é que deixem de acreditar nele, porque isso realmente as pessoas já deixam de acreditar, mas é que ele não acredita em mais ninguém. Porque da mesma forma como ele mente, ele acha que as pessoas estão mentindo para ele também. Então ele desconfia de todo mundo, né? Ele acha que todo mundo está mentindo porque ele faz isso. Então olha o caminho que vai levando a mentira, e a gente sabe quem é o pai da mentira também, né? Então a gente tem que ser sincero, falar a verdade, não importa a situação. Exatamente como o Espírito Santo faz conosco. Ele nos ensina, mas principalmente nos repreende e nos corrige. Esse é o relacionamento do Espírito Santo conosco. O Espírito Santo está em nós e ele nos incomoda quando nós pecamos. Se a gente ignora, nós vamos perdendo a sensibilidade à direção que ele nos dá. Então, nós não podemos ignorar a repreensão do Espírito Santo. Talvez você esteja assistindo essa aula e quem está te repreendendo não sou eu. É o Espírito Santo. Agora, se você ignorar a repreensão do Espírito Santo, você começa a ficar insensível com a voz dele. Né? E o Espírito Santo é a melhor pessoa, a pessoa que te conhece de maneira mais profunda. Ele é Deus. Ele conhece as suas intenções, as suas motivações. Então ele sabe como te repreender. O importante é você acatar a repreensão e fazer o que tem que fazer, né? Fazer o que tem que ser feito de maneira correta. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Hebreus 1, do 8 ao 9. Deus odeia a iniquidade e ama a justiça. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos membros de um mesmo corpo. Efésios 4, 25. Percebe como a Bíblia é tão perfeita que ela vai sustentando e dando base para aquilo que nós vamos trabalhando em cima da verdade, né, de abandonar a mentira. Precisamos aceitar a repreensão. Então esse é o aspecto da bondade. Porque não há como nós sermos bons se nós não aceitamos repreensão. Só é possível praticar a bondade quando também aceitamos a repreensão e entendemos que ela acontece para o nosso próprio bem. Quando nós somos repreendidos, seja por Deus, seja pelas pessoas, essa repreensão é para o nosso próprio bem. Ela causa um constrangimento, causa uma tristeza, ninguém gosta de ser disciplinado, ninguém gosta de ser repreendido, mas é aí que vai ser trabalhado realmente o fruto do Espírito. E aí sim que nós estaremos habilitados a falar para as pessoas daquilo que nós cremos, né? Falar da verdade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Eu amo essa passagem aqui. Depois você continua nela, fala assim, de você fazer caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Ou seja, a disciplina ela vem corrigir o nosso caminho. Eu até comentei recentemente num culto que se você tiver num local plano e, sei lá, e você não tiver referências, né, de prédios, de ruas, nem nada, e esse local aí tivesse, vamos bem pensar aí, sei lá, quantos quilômetros quadrados, sei lá, 1000 quilômetros quadrados, só pra gente exagerar mesmo, e você tivesse 1 milímetro eu não sei muito de isso aí, acho que é física, né, sei lá, e matemática também, 1 milímetro de uma perna mais curta que a outra, com o tempo você iria andar em círculos necessariamente, porque você ia pender sempre um pouquinho para um lado, e esse pouquinho ia fazer você começar a andar em círculos até você dar a volta completa e voltar no mesmo lugar que você estava. Então qual que é o grande problema? Quando a gente não se permite ser tratado por Deus e corrigir isso, para que a gente caminhe de maneira reta, porque gradualmente a tendência nossa é ir se afastando, né? Gradualmente a gente vai flertando com muitas coisas do mundo, muitas coisas vão nos envolvendo, a gente vai perdendo foco, e aí quando você vai perdendo foco, você percebe que você já não está mais caminhando com Deus da maneira como Deus preparou para você caminhar, né? E como você desejaria também. Então é sempre importante ter essa disciplina. Nós somos disciplinados e temos que ter a disciplina de ter um relacionamento com Deus e aceitar a repreensão.
aí sim se torna possível praticar uma das atitudes mais difíceis descritas pela Bíblia, fazer ao outro o que gostaríamos que ele fizesse por nós. Ao ponto da gente, realmente, se você não gostaria que alguém passasse a mão na sua cabeça e falasse está tudo bem, se não está tudo bem, da mesma forma nós não podemos fazer o oposto, né? Eu creio que esse pensamento aí já ajuda bastante nas nossas atitudes. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Lucas 6:31. Aí, fidelidade a gente já teve uma aula, né? Eu vou voltar aqui, vou voltar um pouquinho os slides. E aproveitando quem entrou agora, eu sei que entrou bastante gente agora, tinha pouquinha gente no começo. O YouTube, ele não entrega muito, né? Se vocês curtirem e compartilharem, aí vai. Se não, eu esqueço de pedir para vocês compartilharem. Deixa eu voltar aqui. Alegria, alegria, alegria. Aí. Bom, para quem está chegando agora, essa é a nossa última aula. Não é a última aula do ano, é a última aula geral das nossas quartas-feiras. Nós não teremos mais aulas semanais a partir de 2021. E, repetindo o propósito, esse ano foi um ano de produzirmos conteúdos de estudo. Foi o ano que nós fizemos todas as aulas, toda semana. Nós fizemos uma aula de pelo menos 1 hora e nós produzimos o treinamento, todo o conteúdo do treinamento. O treinamento tem mais conteúdo ainda do que as aulas, né? Foi o ano que eu me dediquei a produzir um conteúdo de estudo com base nos vídeos, com base em todos os temas que eu entendo ser fundamental para que alguém aprenda teologia de maneira profunda, conheça Deus, desenvolva um relacionamento com Deus. Então foi um ano que eu me dediquei na produção desse curso, que era algo que Deus já tinha nos direcionado para fazer. O treinamento nós abrimos turmas ao longo do ano. Nós não sabemos quando será a próxima turma ainda. Talvez no meio do ano. Não sei se vai ser antes. Eu quero projetar algumas coisinhas. Nós tivemos a última turma agora em dezembro. Nós temos uma lista de espera e no dia 10 nós vamos abrir mais algumas vagas, tá? Então se você está interessado, treinamento.vainabiblia.com. Aí você entra lá. Essas aulas, elas estão no YouTube. Para quem é membro do canal tem acesso a algumas aulas ali. São 5 aulas, 10 aulas, 20 aulas, e a gente vai depois trabalhar e ver certinho como a gente vai liberar o acesso para vocês das aulas que foram gravadas. Mas esse ano de 2021 é um ano onde nós estaremos mais focados no evangelismo. Então nós vamos voltar com os vídeos gravados na natureza e vamos focar na produção do livro do ministério, que já está bem encaminhado. Então teremos aulas, mas não semanais, ainda vai ser, vamos definir certinho como que vai funcionar. Os temas também, vamos definir os temas que nós vamos trabalhar eventualmente, mas tem bastante novidade. Por enquanto, o que eu posso adiantar é que nós voltaremos com os vídeos gravados na natureza, muito provavelmente em janeiro já vai ter um. A gente tem um roteiro, vamos preparar a gravação, vamos ver se vai dar para gravar agora no meio de janeiro, né? Se não tiver problema aí de restrições e tudo mais, de viagens. Mas a gente quer gravar num local bem legal, eu já estou com uns lugares em mente aí pra gente gravar, e aí eu quero gravar os bastidores para vocês poderem acompanhar também tudo que é feito, né? Todo o processo que é feito nas gravações. Nossa, eu desligo o ar. E hoje nós estamos fazendo a última aula, então, terminando todos os aspectos do futuro espírito e deixamos a alegria para o final. Esse livro do ministério que a gente está produzindo é um livro que ele está em produção desde 2015, né? Se a gente for ver. Mas ainda tem muita coisa para fazer. Não sei se nós terminaremos ele em 2021, mas eu quero já estar bem adiantado. Pelo menos terminar todos os temas em 2021. A gente vai definir a quantidade de temas. Eu quero 30. Não sei se é a direção de Deus os 30 temas. Mas ainda a gente vai trabalhar, ainda ver se tem algum tema que tem que estar no livro também. Mas a ideia é fazer um conteúdo bem evangelístico e depois traduzir para outras línguas também, gravar vídeos em outras línguas, e aí Deus vai nos dando a direção para o ministério. É sempre bom a gente buscar em Deus direcionamento, né, para o ministério, porque a gente vai fazendo as coisas. Por mim eu continuaria fazendo as aulas, mas Deus deixou bem claro que não, né? Então foi um projeto para 2020 mesmo, né? Então, você conseguiu aproveitar muitas aulas, glória a Deus pela sua vida. Se você não conseguiu aproveitar, se programa para fazer parte do treinamento. Se programa. O treinamento, como eu falei, ele tem um custo para você se matricular. Então, se programa. Se programa. Se você quer se aprofundar no conhecimento, se você quer investir no seu chamado, pode ter certeza que
o treinamento vai estar à altura para te capacitar nesse sentido. A gente está com uma ótima equipe de suporte mesmo. Então eu creio que a gente vai poder aumentar um pouco o número de alunos, inclusive, por turma, por conta do suporte estar muito bom. Tá? Vamos lá, pessoal. Alegria, do grego chara. A gente encontra a palavra gozo na Almeida Revista e Corrigida e alegria na Almeida Revista Atualizada e NVI. Né? A gente coloca aqui um pouquinho do que você encontra nas versões. Alegria ou felicidade. Aqui a gente faz uma separação, fala a diferença entre alegria e felicidade. Ao contrário do que muitos pensam, alegria é diferente de felicidade. Felicidade depende das circunstâncias. Por isso é algo temporário. Já a alegria permanece, inclusive nos momentos de tristeza. Então a grande diferença é essa. A felicidade ela é temporária. Então nós podemos estar felizes porque alguma coisa legal aconteceu. Poxa, seu time de futebol ganhou. Provavelmente o time de futebol hoje tem 2 jogos bem legais, né? Seu time ganhou, você está feliz. Seu time perdeu, você fica triste. Você está bem financeiramente, você fica feliz. Você vai fazer uma viagem, você fica feliz. Não deu certo a viagem, você fica triste. Então, a questão da felicidade, ela depende muito das circunstâncias. A alegria não. A gente vai entender um pouquinho o porquê. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. 2 Coríntios 7:4. Então, a alegria, ela acontece, inclusive, nos momentos de tribulação. E tribulação não é um momento feliz. Né? É um momento de tristeza. Alegre-se sempre. 1 Tessalonicenses 5:16. É um mandamento para que a gente se alegre sempre. Alegria nas tribulações. Na verdade, são as tribulações e as experiências de tristeza que nos preparam e aumentam nossa capacidade de desenvolver alegria. E esse é um ponto que muitas vezes nós não entendemos. Mas, por quê? Por que a alegria é trabalhada nos momentos de tristeza e tribulação? Porque a alegria, eu vou ler no próximo slide, que ali eu acho que explica bem, depois eu falo em cima do texto, tá? Eu vou ler o primeiro versículo. Ó. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago 1, do 2 ao 4. Então aqui, essa passagem, uma das minhas preferidas também, fala pra gente ter motivo de alegria, passar por tribulações, passar por dificuldades. Por quê? Porque as tribulações, elas exigem uma perseverança. Não há perseverança alguma quando não há tribulação. Porque é muito fácil, as coisas fluem, acontecem. Não precisa... Agora, quando as coisas estão difíceis, exige uma perseverança. E a perseverança, ela precisa ter uma ação completa, ou seja, quando você começa algo, você precisa terminar aquilo. Né? E se você não termina, fica algo meio que incompleto. É até bom a gente estar com esse versículo, porque a gente está finalizando a última aula das nossas aulas de quarta-feira, finalizando todos os aspectos do fruto do Espírito, né? A gente está fazendo os últimos 3 aqui, a gente fez todos os outros ao longo dessas semanas. Mas o que é importante? Por exemplo, isso a gente comenta na introdução do treinamento, que o importante é começar, mas muito mais importante é você terminar. Então, o final das coisas é melhor do que o começo. Então, perseverança tem que ter ação completa. E vão ter dificuldades, né? Então, a gente pergunta, poxa, mas vai ter dificuldade para eu estudar? Por mais que o curso seja didático e com aulas mais curtas para você poder estudar de uma maneira rápida, você está estudando algo que vai te dar o conhecimento de Deus, intimidade com Deus. É de se esperar que haja uma atuação de um ser pessoal contra o conhecimento que você vai adquirir. Então, para você perseverar num curso que você conhece a Deus, é muito mais difícil do que você perseverar no curso de Direito, por exemplo. A perseverança ela tem que ser muito mais eficaz por conta do que você está aprendendo, né? E de quem você está conhecendo através desse aprendizado e quem não quer que você conheça nada a respeito desse assunto, né? Então esse é um ponto que tem que ficar claro nas nossas mentes, né? Para isso precisa ter dedicação. E a perseverança como ação completa, um exemplo que eu sempre dou é um exemplo de barreiras, né? Vamos imaginar que você tem barreiras. E aí o que você enxerga na sua frente é isso aqui, ó. Não acabou não, tá aqui, ó. É uma barreira.
Então, você tem que derrubar essa barreira. Aí você derruba essa barreira, aí você encontra outra. E aí você vai derrubando. E cada barreira que você derruba é um esforço que você tem que fazer. Né? Você tem que perseverar até a última. Só que você não sabe quantas tem. Vamos supor que você pare. Fala, não, eu não sei quantas tem. Pode ser que tenha 1 milhão, então vou parar. E desiste. E talvez você esteja desistindo antes da última. Faltava uma só. E qual que é a experiência que você tem? Vamos imaginar que você derrubou, sei lá, 90 barreiras. Qual a experiência que você tem se você derrubou 90 barreiras e não chegou no final? Quando você for ter que perseverar de novo. Que você vai pensar assim, poxa, tem pelo menos 90. Isso vai causar um desânimo para você começar. Agora, se você perseverou e de repente na 91, no 91ª, você chega no final, você consegue alcançar o seu objetivo. Quando você for novamente passar por tribulações, você sabe que pode demorar, mas chega, porque você teve uma experiência de vitória. Isso é perseverança com ação completa. Por isso, sempre pondere muito sobre aquilo que você quer iniciar, o que você quer fazer. Eu quero fazer uma faculdade. Tá, mas você tem certeza que essa é uma direção de Deus para sua vida? Se você começou a faculdade e você percebe que é uma direção de Deus e que vão ter dificuldades, não importa, persevere até o final. É importante você começar e terminar. Então, antes de começar, busque entender se aquilo é uma direção de Deus mesmo. Se for uma direção de Deus, persevere até o final. E isso vai dar uma experiência, né? E vai nos faz com que a gente seja maduro e íntegro, sem nos faltar coisa alguma. Então, esse é um ponto essencial da perseverança. E saber que as tribulações e as dificuldades é aquilo que vai nos fazer nos tornar maduros e íntegros. E o nosso motivo de alegria tem que estar aí. Porque nós queremos ser íntegros, maduros diante de Deus, né? Filhos maduros. Esse é o nosso desejo, eu creio que seja o seu desejo também. Então nós temos que nos alegrar quando vem as tribulações, porque elas estão moldando nosso caráter. E aí a gente tem um versículo na sequência aqui, ó. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Então essa alegria é necessária. E aí a questão, como que é possível ter alegria num momento de tristeza? Como uma coisa não é conflitante com a outra? Não, porque a alegria permanece, ela jamais será refém das circunstâncias, a gente comentou sobre isso. Assim acontece com vocês, agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Então aqui, Jesus está prometendo uma alegria que ninguém irá tirar. Então ele está falando dos discípulos, que eles estavam alegres, felizes ali, né? Mais felizes do que alegres ali. Mas eles iam ficar tristes porque Jesus seria crucificado, mas Jesus voltaria, né? Jesus apareceria novamente para eles ressurreto e daria uma alegria que jamais seria tirada. Isso é fruto do Espírito, né? Eles receberam o Espírito Santo, e uma vez que você recebeu o Espírito Santo, essa alegria não pode mais ser tirada de você. Uma vez que nós recebemos o Espírito Santo em nós, nós já temos alegria como fruto do Espírito. Aliás, nós temos todo o fruto do Espírito em nós. Ele só precisa ser desenvolvido, né? Nós podemos crescer em alegria, crescer em paz, crescer em fidelidade. Isso pode ser desenvolvido. E aqui um aspecto fundamental também, que a gente vê da alegria no Antigo Testamento ainda. Tá? Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, do 17 ao 18. Aqui é um exemplo do que é alegria como fruto do Espírito. Né? Embora no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitasse dentro do profeta, ele estava sobre o profeta, então ele capacitava o profeta a ter esse tipo de alegria. Não importa o que aconteça, nossa alegria está em Deus. Esse é o segredo da alegria. Esse é o segredo. Porque nossa alegria ela não depende das circunstâncias. Porque nossa alegria está em algo que é eterno, não é algo temporário, é algo eterno. Essa alegria, e aqui a frase que eu comentei, que eu ia comentar em cima dela, comentei que eu ia comentar. Essa alegria está totalmente relacionada com a nossa salvação e por isso deve crescer dentro de nós, pois a cada dia que passa é um dia a menos de espera pela volta de Cristo. Esse é o ponto-chave da nossa alegria. A nossa alegria, ela permanece em tempos de tristeza porque nós sabemos que nós estamos salvos. Nós sabemos que após a nossa morte física, nós habitaremos com Cristo na eternidade. Nós sabemos que os nossos entes queridos que morrem em Cristo estão salvos com Cristo na eternidade. Então há um momento de luto, há um momento de tristeza, há um momento difícil demais. Eu não sabia
como era difícil isso. Eu só imaginava, mas não é nem perto do que eu imaginava. É muito pior, é muito mais doloroso. Mas lá no fundo existe a alegria. Existe a alegria na certeza da salvação, na certeza da justiça de Deus e na certeza de que a nossa morte física não é o fim, é apenas o começo. Na certeza de que aquele que foi teve o melhor dia da vida dessa pessoa, né, no caso, porque ela estava em Cristo. Estou comentando aqui em relação à minha mãe, que ela estava em Cristo, mas qualquer pessoa que está em Cristo e enfrenta a morte física, ela viveu o melhor dia da vida dela naquele momento, que é o momento que ela terá um encontro com Cristo. E nós que ficamos, sofremos, né, de maneira absurda, dependendo do seu grau parentesco, né, e do seu relacionamento com a pessoa. É uma tristeza imensa, é uma dor muito grande, mas lá no fundo existe a alegria da salvação. Porque eu sei que é uma questão de tempo até que Cristo volte e até que eu reencontre a minha mãe. E todos aqueles que morreram em Cristo. É uma convicção que nós temos que ter. Mas nós vamos encontrar as pessoas nos céus, vamos reconhecer? Com toda certeza. Eu não tenho dúvida em relação a isso. A Bíblia é muito clara em relação à identidade que cada um tem e que essa identidade permanece nos céus. O grau parentesco não será o mesmo, mas será algo mais intenso. Eu costumo dizer que na eternidade nós conheceremos as pessoas melhor do que nós conhecemos a nós mesmos hoje. Para você ter uma ideia de qual vai ser o nível de relacionamento que nós teremos na eternidade. Tá? A Bíblia diz: conheceremos plenamente como somos plenamente conhecidos. E isso já dá uma ideia para nós assim, muito ampla. Tá? Há quem possa falar o contrário, mas biblicamente eu creio que não seja possível sustentar isso. Tá? Nós sim saberemos quem nós somos e quem são as outras pessoas na eternidade e contemplaremos a justiça perfeita de Deus. Você não vai chegar no céu e falar assim: Deus, o Senhor podia ter sido mais justo, né? Impossível passar esse tipo de pensamento na sua mente, porque você vai conhecer a justiça perfeita. Deus é a justiça perfeita. Nós somos imperfeitos e lá nós conheceremos aquele que é perfeito. Então isso que é o que nos traz esperança, isso que é que mantém a nossa alegria. Se nós não tivéssemos a salvação, se nós não tivéssemos as palavras de vida eterna faladas por Jesus Cristo, nós não teríamos como ter essa alegria. Seria algo temporário, seria algo relacionado às circunstâncias, mas como nós não somos desse mundo, eu creio que passar por momentos de dificuldade, de tristeza, de decepção faz com que a gente se apegue menos a esse mundo e queira mais a volta de Cristo. Cada situação complicada que nós enfrentamos, cada injustiça que nós enfrentamos nesse mundo faz a gente realmente não gostar desse mundo. Não se apegar a ele, mas se apegar àquilo que é eterno. A focar naquilo que é eterno, a investir naquilo que é eterno. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Agradeço muito o empenho de vocês, a participação de vocês nas aulas. Foi um ano maravilhoso, maravilhoso. Eu realmente nunca tinha feito tanto conteúdo assim de aulas, mas isso para mim é um prazer, porque eu vou revisando conteúdo, revisando conteúdo, revisando conteúdo. Essa aula sobre alegria eu ministrei ela 3 vezes. Eu ministrei uma vez, eu fiz uma live para poucas pessoas. Depois eu fiz a aula do treinamento, gravei e estou gravando novamente. Então é algo que conforme a gente vai falando, vai ministrando, Deus vai ministrando no nosso coração, vai trazendo entendimento, vai nos mostrando que tem muita coisa para a gente alinhar, para a gente melhorar como pessoa, para eu melhorar como pessoa, como marido, como pai, como filho, enfim, como servo, como no serviço a Deus, na dedicação a Deus, nos meus devocionais, na minha leitura bíblica. E creio que isso é um processo que vai se estender até a volta de Cristo. E esse ano a gente vai falar muito sobre a volta de Cristo. Podem esperar conteúdos nesse sentido. E se você ainda não chegou agora, estou comentando aqui que essa é a nossa última aula. A partir do ano que vem nós vamos focar mais na questão do evangelismo. Então vamos voltar aos vídeos gravados na natureza. E as aulas elas vão ficar para o treinamento. E a gente vai ver uma forma também de vocês poderem acessar algumas dessas aulas que nós gravamos. Muito bem, pessoal. Agradeço demais a participação de todos. Obrigado a Júlia também que ficou aí no chat. Ela está passando os links aí da turma do Telegram. No Telegram a gente coloca os avisos, tá? Dos projetos que a gente vai estar trabalhando ao longo desse 2021, né? Queria desejar um ótimo final de ano para vocês. Que vocês possam, nesse final de ano, se você for ter um
uma reunião com seus familiares, ser luz onde você estiver. Muitas vezes nós não precisamos falar, né, junto com os nossos familiares, apenas dar bom testemunho. Mas se você tiver a oportunidade de fazer uma oração, se você tiver a oportunidade de falar, isso é ótimo, né? É um momento importante, é um momento onde muitas pessoas fazem promessas e planos e projetos. Enfim, que o seu projeto principal do ano que vem seja ter mais tempo com Deus, tempo de qualidade. Basicamente, eu particularmente entendo que o número 1 da lista tem que ser isso. Mais tempo de qualidade com Deus. Lendo a palavra, orando, estudando a Bíblia, assistindo os cultos, né, frequentando sua igreja. Creio que isso é essencial para a nossa caminhada, para a gente não perder muito tempo com as coisas do mundo, não deixar se envolver muito com as coisas do mundo. Agradeço as mensagens, eu tô vendo, o chat está aqui do meu lado, eu tô vendo todas as mensagens aí. Obrigado pelas mensagens também de apoio, né, nesse tempo difícil que a gente viveu no final do ano. E é isso, pessoal. Nos vemos então no Telegram, em vídeos novos no canal, no Instagram também. E eventualmente quando a gente for ter alguma live ou eventualmente alguma aula, nós nos vemos aqui novamente. Tá bom? Um abraço a todos e a gente se fala.